Seguindo, então, o artigo 122 da 8.112/90 vai dizer que a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Aqui nós estamos falando de conduta. Se a conduta dele é negativa, ou seja, ele tinha um dever de agir, mas ele se omitiu, ele teve uma conduta omissiva. Comissivo é se ele tinha um dever de não agir, o dever de se abster, e ele agiu, exaurindo então a sua competência, indo além do seu dever e se excedeu, cometendo então um dano ao patrimônio da instituição. Doloso ou culposo. Aqui a gente está requerindo a intencionalidade do agente. Se ele quis causar o resultado danoso, ele agiu com dolo. Se ele não quis causar esse resultado, nem assumiu o risco de causar esse resultado, mas ele agiu com negligência, com imperícia ou com imprudência, ele atuou de maneira culposa. Sendo doloso ou sendo culposo, ele terá então o dever de ressarcir o prejuízo causado à administração pública, ao erário, ou prejuízo causado ao patrimônio de terceiros. Falando então dos elementos dessa responsabilidade civil, nós temos conduta, resultado e o nexo de causalidade. A conduta é aquilo que o agente fez ou deixou de fazer que, por sua vez, ocasionou um resultado danoso, um prejuízo ao patrimônio. Esse prejuízo ao patrimônio pode ser um prejuízo material ou até mesmo imaterial, um prejuízo, por exemplo, à imagem da instituição. E esse prejuízo, esse resultado danoso, é ligado à conduta por um nexo de causalidade. O nexo de causalidade é um liame lógico entre o resultado e a conduta. O nexo de causalidade vai demonstrar de maneira mais ou menos direta como a conduta pode ter influído na causação do resultado. Como já falamos, essa conduta pode ser positiva, um fazer, ou negativa, um deixar de fazer, uma abstenção. Quando a gente se excede na conduta, ele teve uma conduta comissiva, uma conduta positiva e que causou um dano. Já a conduta negativa, a omissão, é quando o servidor tinha dever de agir, mas ele se absteve de exercer o seu dever e essa abstenção, essa negação, essa omissão ocasionou um dano ao patrimônio público. Perquirindo a intencionalidade, nós temos que a conduta pode ser dolosa ou culposa. Ela é dolosa quando a gente quer causar o resultado e ela é culposa quando a gente não quis causar o resultado, mas atuou de maneira negligente, imprudente ou com imperícia. A negligência nós podemos definir mais ou menos como a atitude desidiosa, o servidor podendo ali exercer um ato de ofício simples, ele deixa de agir, e esse deixar de agir ele ocasiona um dano. Imagine então um servidor vigilante que ocupa a função de vigilante e que ao mudar de turno deixa de fazer a ronda, e ao deixar de fazer a ronda facilita então um arrombamento, um furto ao patrimônio da instituição. Isso significa uma conduta negligente. A imprudência, diferente da negligência, é um agir, é notadamente um agir. O servidor, julgando equivocadamente suas próprias habilidades, acredita que não vai causar o prejuízo e ele ocasiona. Imagine então um operador de uma pá carregadeira que ao manusear a sua máquina, coloca um peso excessivo na carroceria de um caminhão, ocasionando então um dano a esse veículo. Ele não mediu adequadamente a quantidade de entulho que ele estava colocando em cima do caminhão e colocou um peso excessivo e que acabou causando um prejuízo, um dano ao patrimônio. A imperícia, por sua vez, ela diz respeito a uma conduta própria de um profissional específico, possuidor de um saber específico, como por exemplo um médico, um engenheiro, um contador, que
ao fazer uma manobra simples própria do seu ofício, erra e esse erro ocasiona prejuízo. Imagine então um engenheiro que, ao calcular as bases da fundação de um prédio, erra o cálculo, utiliza menos ferragem do que deveria e isso ocasiona uma rachadura, um dano à fundação desse prédio. Essa é uma conduta culposa na modalidade de imperícia. Na prática, o que nós precisamos saber diferenciar é conduta culposa de conduta dolosa. As condutas culposa e dolosa ocasionam o dever de indenizar, sendo que as condutas dolosas, em geral, elas possuem um grau de reprimenda muito maior do que as condutas simplesmente culposas. A responsabilidade de natureza civil, definida no artigo 927, vai dizer que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Essa é a síntese da responsabilidade civil. Para complementar o significado do artigo 927, nós devemos compreender o 186, que diz o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato lícito e, portanto, tem o dever de indenizar. Esses são os artigos do Código Civil que dão embasamento para a compreensão correta da responsabilidade civil. Esses artigos, tanto do Código de Direito Civil como do Estatuto dos Servidores, têm origem no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, que vai dizer o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nós, servidores públicos, nessa qualidade, causarem a terceiros, ao particular, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.